Fala aí, pessoal. Bom, sexta-feira aqui, último dia útil do mês, vou mostrar aqui algumas operações feitas pelo robô. Para quem está chegando agora, eu fiz esse robô aqui e eu vou mostrar agora algumas operações que esse robô fez hoje. Quem quiser saber mais, eu fiz um curso mostrando como eu fiz esse robô aqui do zero. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Bom, aqui na B3, né, teve apenas operação aqui em um ativo, né, aqui no índice não deu nada, YouTube 4 também não deu nada, Petro não deu nada, né, Santander também não deu nada, teve aquela operação que eu mostrei ontem aqui, né, mas hoje não deu nada e deu essa operação aqui no Bradesco, né, que foi uma venda aqui, nessa retração de 31,2, né, o alvo está aqui, ele chegou até bem perto aqui de bater no alvo, mas ainda não bateu, né. Agora são 3h44, né, 15h44 aí da tarde, se ele não bater até as 16h30, aí, o robô ele vai encerrar as operações aqui automaticamente. Como eu estou gravando o vídeo agora, é bem provável que quando eu poste, né, o robô já tenha encerrado essa operação, porque o robô ele vai ficar posicionado, ele está programado, na verdade, para ficar posicionado apenas até as 16h30. Né? Então, depois das 16h30, se o robô... Depois das 16h30, se não atingir aqui o alvo, o robô ele vai encerrar essa operação automaticamente. Também não teve operação nesses outros ativos aqui, né? Então hoje aqui na B3 só teve essa operação aqui em Bradesco, foi uma venda, né? E para quem não conhece ou está iniciando agora no mercado, essa venda aqui ela foi feita aqui com 1 kg de BBDC4, né? Que é ações do Bradesco. Se você fizer as contas aí, né, 1 quilo de BBDC4 vai dar aí em torno de R$15 mil. E como essa operação aqui ela vai ser encerrada no mesmo dia, né, quem quiser fazer essa operação não vai necessariamente, né, ter que ter esse valor todo de margem para fazer essa operação, né. A maioria das corretoras ela oferece aí uma alavancagem, né, para quem vai fazer essa operação abrir e encerrar no mesmo dia. Então depende da corretora, né? Mas a maioria das corretoras ela vai exigir uma margem bem menor do que esse valor que você precisaria para poder entrar vendido aqui com 1 kg de BBDC4. Então na B3 foi isso, né? Teve apenas essa operação aqui em BBDC4. E agora nós vamos aqui para outra corretora aqui no mercado internacional, né? Aqui eu deixei só esses dois ativos aqui, né? O Bitcoin e o Euro, o Euro-Iene, porque eu não montei ainda uma configuração para outros tipos de ativo. E aí eu pretendo montar depois, porque apesar de ser o mesmo robô executando aqui em vários tipos de ativo diferentes, cada ativo ele tem um padrão de movimentação diferente. Então, para que eu consiga uma configuração lucrativa e consistente para cada ativo, eu tenho que fazer um estudo, né, diferenciado, um estudo específico para cada ativo, para só então identificar qual a melhor média utilizar aí em cada um deles, tamanho do stop e por aí vai. Mas a questão de FIBO, né, ela é genérica. Por exemplo, eu sempre vou traçar, o robô ele sempre vai traçar o FIBO de acordo com a máxima e a mínima do dia anterior, né? Então, aqui essa retração de 100%, por exemplo, essa linha aqui, ela está exatamente na máxima do dia anterior, né? E assim por diante. Essa retração aqui de 50 representa a metade aqui, né, do tamanho da amplitude aí do dia anterior e assim por diante. Então, teve só essa operação aqui, né, no Euro-Iene, foi um stop. Eu vou até voltar aqui, né? Foi uma venda aqui embaixo, deu até alguns pontos aqui, mas como o alvo ele estava muito distante, né, aí acabou levando um stop. Mas isso é normal, né? Um alvo, quanto maior o alvo, mais difícil de acertar. Isso é completamente aceitável. Bom, agora eu queria falar, né, de uma coisa bastante interessante. Eu percebo que a maioria das pessoas elas nunca vão atingir a consistência por causa de uma mentalidade, né? E aí eu vou usar aqui como exemplo uma máquina, aquelas máquinas de você pega o urso, né? Aquelas máquinas de ursinho que tem uma garra, né, e pega o urso.
Eu vou usar como exemplo essa máquina, o funcionamento dessa máquina, para tentar explicar aqui o que eu estou querendo dizer, né? Aquelas máquinas de urso, elas funcionam de uma forma bastante interessante, né? Vamos supor que eu vou desenhar aqui, né, uma espécie de gráfico, né, daquelas máquinas, e a máquina ela funciona assim. A máquina ela vai ganhando, né, ganhando aqui, ganhando, e chega uma hora que o cliente ganha, né, que a pessoa vai lá e consegue tirar um urso. Essa linha aqui que eu desenhei aqui para cima significa que a curva de capital da máquina, né, ela vai subindo, e à medida que o cliente ganha um urso, aí esse gráfico aqui ele vai dar uma queda, né? Porque o valor do urso ele vai representar várias tentativas que a pessoa fez para poder ganhar. Vamos supor aqui que cada tentativa, né? Eu não sei, é porque não existe mais ficha, né? Mas comparando aqui como se fosse a ficha. Vamos supor que cada ficha fosse R$2 e o valor de um urso seja 20, né? Então, aqui eu tenho que pegar o valor de 10 tentativas que eu recebi e entregar para o cliente ali, para poder, quando ele ganhar o urso, né? A minha curva de capital aqui vai cair 10 vezes, né, o valor que o cliente apostou ali para poder conseguir ganhar o urso. E aí vamos supor que o cliente continua a jogar de novo, né? Então essa curva aqui vai aumentando, chega uma hora que a pessoa ganha o urso. E aí tem uma queda de novo. De forma que, à medida que as pessoas vão jogando, né, a curva de capital vai se formar, né, vai ter um formato parecido com esse aqui, né? E aí a gente pode aqui traçar até uma linha aqui embaixo, né, e definir aqui, né, o valor que a máquina ganhou. Eu vou aqui dar um exemplo, né, como se fosse isso aqui, sei lá, fosse R$100, um exemplo, né? A pessoa ganhou 100, a máquina que ganhou 100, né? Só que para ela ganhar esse 100, né, ela teve que ir ganhando e perdendo várias vezes até chegar nesse valor aqui de 100, né? E aí vamos supor que esse valor aqui ele seja, sei lá, mais 100, né, 200, né? Então, vamos supor que a máquina ela conseguiu atingir um pico ali de 200, né? Só que ela só ficou com 100, né? E isso aqui, né, que acontece com a curva de capital da máquina lá de urso, no trade ele é parecido porque a curva de capital ela vai ser construída a partir de uma sequência de vitórias, né, e sequências também de derrotas. E a curva vai ficar não exatamente parecida com isso aqui, mas vão ter altos e baixos. E o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte, é que isso aqui acontece com todo mundo que vai fazer operações aí no mercado financeiro, seja de day trade, seja de swing trade. E eu percebo que a maioria das pessoas, elas não aceitam essa realidade aqui, né? Isso aqui foi um exemplo que eu dei, mas na maioria das vezes, essa margem, né? Essa margem aqui ela é bem pequena, né? Então vamos supor que a margem aqui seja, sei lá, um exemplo aqui, seja de R$30. Então, vamos supor que a máquina passou um mês para ganhar R$30, só que o pico aqui dela seja 1.000, por exemplo, né? E essa proporção aqui, ela acontece, né, muito parecida com as operações que a gente vai fazendo no mercado financeiro, seja lá qual seja a estratégia. E o ponto, né, que eu queria trazer aqui é que não importa, né, não importa o tamanho da sua vantagem, né? O mais valioso em uma estratégia é ela ter vantagem, independente se a vantagem é pequena ou se a vantagem é grande, né? No caso das máquinas, eu não sei se a vantagem é pequena ou é grande, mas para um dono de máquina, o importante é que ele tenha vantagem, mesmo que essa vantagem seja pequena. E quando a pessoa ela vai fazer operações, eu percebo que a maioria das pessoas que fazem operações aí no mercado financeiro, elas não se conformam com uma vantagem pequena, elas querem uma vantagem maior porque elas visualizam esses picos aqui grande, né? Vamos supor que um pico desse aqui, sei lá, no operacional da pessoa seja ganhar R$5.000 em um dia. Então a pessoa ela vai passar o resto da vida dela perseguindo R$5.000 por dia, porque ela viu que é possível, né, ela ganhar R$5.000 por dia, só que ela não percebe que é muito mais difícil ela manter, né,
é quase impossível ela manter esse mesmo resultado todo dia, e a maioria das pessoas não percebe que não importa o tamanho da sua vantagem, né? Que o mais importante é que você tenha vantagem. Se você tiver vantagem, se a tua estratégia ela tem uma vantagem matemática no mercado, né? Não importa esse pico aqui, o importa é que basta você ficar repetindo, né, essa estratégia, basta você ficar seguindo o seu setup, que ao longo do tempo essa vantagem ela vai seguir, né? Então eu percebo que a maioria das pessoas elas não conseguem consistência no mercado financeiro justamente porque elas não se conformam, né? Elas não querem aceitar que a vantagem delas é pequena. Elas querem uma vantagem grande porque no gráfico, né, de evolução aqui do capital, elas conseguem visualizar um pico grande. Por isso que elas ficam perseguindo esses picos aqui e elas não valorizam, né, e não dão importância à vantagem matemática, mesmo que ela seja pequena. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham ajudado, espero que essas informações aí ajudem aí, principalmente quem está brigando aí, tentando a consistência no mercado financeiro. E até a próxima. Valeu!